Estamos às voltas do muito bom dia, estamos entre nós nesta manhã de sol aberto, entretanto aquele sol próprio da época de Cacimbo que já vai dando ar da sua graça, com temperatura amena. Esperamos que esteja e aproveite ao máximo do melhor que a natureza nos oferece. Não se esqueça que este é o bem, um dos bens mais preciosos que temos, e já o dissemos, hoje entre nós teremos uma edição diferente, porque a propósito da realização da terceira edição do Etimba Fest, portanto Etimba Fest de 2018, uma série de atividades vão acontecendo em Benguela e dentre elas um conjunto de colóquios. Um deles começa hoje exatamente entre nós aqui no nosso programa, este colóquio que tem como tema estudo das audiências, e já estão connosco nos estúdios, portanto já está connosco nos estúdios o painel que vai tratar desta abordagem, que vai ser conduzida pelo jornalista Gilceu de Almeida. Bom dia, bem-vindo entre nós. Bom dia, Clementino Afonso, e bom dia aos ouvintes da Rádio Benguela. É verdade, hoje estamos numa toada onde vamos roubar alguns bons minutos aqui no programa entre nós. Já pedimos autorização e você aceitou para falarmos sobre um assunto que acaba por ser importante para quem faz a comunicação nas mais variadas disciplinas. Estas abordagens que se estendem ao longo, portanto, de alguns dias em vários programas da Rádio Benguela. Sim, ela concorre também porque há o Etimba Fest que abre hoje, e a realização do Etimba Fest entendeu falar sobre a comunicação. A comunicação na perspectiva da comunicação social tradicional, mas também na comunicação social, da comunicação, aliás, de outras formas, comunicação musical, a comunicação rural, enfim. É sobre esta semana, entre hoje, amanhã e até domingo, que vamos falar sobre estes temas todos. Bom, então deixamos a mesa para si e, portanto, o nosso convidado de hoje, que vai ser já anunciado, não é? Só nos resta a nós desejar continuação de um bom trabalho. Ok, muito obrigado. Eu, Guciante Patissa. Bom dia, Guciante. Obrigado por estares aqui mais uma vez nos nossos estúdios. Hoje, entre as 10 e às 11 horas e 40 minutos, porque às e 45 vamos ter o nosso jornal adaptado para este horário. Obrigado e bem-vindo. Bom dia, Clementino Afonso. Bom dia ao Gilceu de Almeida. Bom dia ao João Carlos Severino, e bom dia a si que a esta hora acompanha a Rádio Benguela. E obrigado desde já pelo convite para essa troca de impressões. Estudos de audiências, análises sobre audiência é sempre apaixonante, porque às vezes ficamos no vazio em saber qual é a quantidade de pessoas que estejam a ouvir o nosso programa, ou os programas de determinada rádio ou de determinada televisão, em que horários é que se ouve mais, e qual é o grupo que naquela disposição de horário está mais atenta para determinado conteúdo. Esses estudos vamos, como disse o Guciante Patissa, vai ser aqui conversado, refletido sobre como se fazem esses estudos de audiência. Sabemos que em Benguela, eventualmente, não sei, vou arriscar dizer que não temos uma empresa que se dedica a isso, mas empiricamente já se faz alguma coisa. O que é que se entende de estudos de audiência, Guciante Patissa? Ok, antes uma nota importante, sublinhar que não venho aqui na condição de especialista em comunicação, mas venho na qualidade de acadêmico, na qualidade de alguém que é apaixonado por pesquisas e sobretudo por metodologias, né? Eu vejo os estudos da audiência como a componente sociológica da área de comunicação. Nós sabemos que a comunicação, ainda que na maior parte das vezes seja unilateral, tendo um emissor e um receptor fixo, naqueles programas que não houver, enfim, retorno, ainda assim não é uma coisa que se deva basear única e apenas no gosto de quem concebe os programas. Há que ir fazendo sondagem, há que ir percebendo como é que estamos a ser recebidos pelo grande público, porque isso depois também tem influência, enfim, nos anunciantes. Sabemos que os órgãos de comunicação são sustentados pela publicidade. Portanto, tanto as rádios, os jornais, as televisões, aqueles órgãos de comunicação que tiverem maior aceitação, aí estamos a lidar mesmo com uma perspectiva quantitativa da coisa. Quanto mais
a audiência você tiver, tanto mais vai, digamos, estimular a atração ao anunciante. Muito bom. Os estudos de audiências são, como disse, feitos na perspectiva muito técnica, mas existem outras formas de saber qual é a quantidade de pessoas, ou de ouvintes, ou de telespectadores que estejam ligados a uma determinada estação. Por aquilo que se sabe, os estudos, os métodos comuns são o inquérito, portanto, através de uma escolha aleatória, né? Vamos, por exemplo, quer saber como é que a Rádio Benguela é recebida na Bahia Farta, não irá ouvir certamente todas as residências. Vai escolher os extremos e dentre os extremos é uma opção, né? O que eu sugiro, naquilo que é experiência noutros setores, você vai pesquisar a Bahia Farta, vai dividir eventualmente a localidade em função dos pontos cardeais, né? Os extremos, e vai escolher, portanto, aquilo que se chama amostra. Eu defendo, porque é assim que eu aprendi, que a amostra deve ser no mínimo representativa. Pronto, aquilo que eu aprendi e concordo é que deve ser pelo menos 10%, ou seja, da população. A amostra estudada, naquilo que eu aprendi e defendo, deve pelo menos não ser inferior a 10% do total da população estudada. Okay. Se uma localidade tem 1000 habitantes, seria bom não ouvir menos, 10% é 100, creio. Então ouviria pelo menos 100 pessoas. Mas há outros acadêmicos que dizem que não. Por exemplo, quando você vai testar malária no corpo de alguém, você não tira o sangue todo, você tira uma porçãozinha mínima. Há uns que já, digamos, relativizam e flexibilizam a amostra. Me parece que quanto mais grande, mais substancial for a amostra, tanto mais credibiliza. Estamos a falar no método do inquérito. Mas há quem depois usa as conversas telefónicas assistidas por computador. Então tem um profissional que está no gabinete, que estabelece contacto telefónico com pessoas escolhidas eventualmente de forma aleatória também, e então essas conversas são depois assistidas por computador. E um terceiro meio mais técnico é através dos equipamentos próprios, né? Por exemplo, para casos de rádio, para casos de televisão, esses equipamentos vão nos permitir saber quantas pessoas, que meios estão a utilizar, em que zonas se encontram, e eventualmente quais são os horários e sobretudo isso. Por que interessa para os meios de comunicação social ter esse estudo de audiência? Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, que é baseada também em leituras, diz que há 3 fatores importantes. Primeiro, porque há o crescimento desses órgãos, né? Há essa perspectiva de crescimento. Não temos de estar sempre com os olhos virados para a autossuperação. Segundo, porque tem a questão da concorrência. Se nós estagnamos, a concorrência nos bate. Então há esse princípio constante de prospeção, de identificação das nossas limitações e formas de as superar. Portanto, eu quero crescer como órgão, eu tenho concorrência que me pode superar, e num terceiro ângulo é aquilo que já falamos, da publicidade. Se os meus programas são monótonos, o anunciante não virá cá. E se não vier aqui, eu não vendo espaço de publicidade. E assim sendo, depois há um efeito em cadeia. Ter mais pessoas a ouvir significa o quê? Ter mais pessoas a ouvir significa ser líder da audiência. E vamos voltar àquele dilema. Eu entendo, e em tempos que estamos a falar, acho que não vai processar por isso, com o companheiro Adão Filipe, estávamos a falar de... Eu acho que vai. Vai me processar. Pois estávamos a falar de a quantidade, na verdade, não se pode tirar um juízo de valor da quantidade. Ou seja, os estudos de audiência são, por definição, apenas quantitativos. Porque, vamos lá ver, eu posso estabelecer alguns programas, poderão ser bastante populares e, se levados em conta numa perspectiva moral, educativa, não têm insumo. Então, o estudo da audiência me parece que tem eminentemente a ver com quantidades, com números. A sua essência é nós, do ponto de vista dos números, estarmos acima dos outros. Penso que é por aí. É por aí. Pois, não me parece que haja um estudo. Devia ser as pesquisas, normalmente, para serem completas, costumam abarcar sempre a perspectiva quantitativa e depois a qualitativa. A quantitativa, porque precisamos de... Qualquer teoria precisa de um suporte verificável, e os números, portanto, nos ajudam, são tangíveis. Mas depois precisa de uma perspectiva qualitativa para carregar a opinião, porque o ser humano não é um objeto que se dedica a responder apenas aos estímulos. Uma perspectiva qualitativa nos permite sondar também a opinião. Porque uma coisa é vontade de ouvir, eu estou a ouvir. Outra coisa é
o porquê por detrás, mas me parece que não se aplica muito nos estudos de audiência, porque imagine você que o seu a qualidade das pessoas que estão a ouvir é sobre a qualidade das pessoas. Não, a qualidade e até que ponto é construtivo o que estamos a servir. É onde eu quero levar. Ok, de quem está a servir. Exatamente, de quem está a servir. Okay, portanto, o conteúdo, das matérias que são emitidas nesta rádio ou nesta televisão. Vou dar um exemplo. Nós, angolanos, por via do arrasto, porque nós gostamos muito de coisas novas, né? Nem sempre temos tempo para analisar os prós e os contras. Durante muito tempo, aqueles que têm, digamos, acesso ao serviço de parabólica acompanharam, principalmente a classe masculina, o teste de fidelidade, que é um programa quase que pornográfico, né? Penso que já passa o limite do erótico. Muitos angolanos continuam a pensar que aquilo é verdade, o que naturalmente não é. É um programa que arregimenta atores e atrizes, vai simulando adultérios e traições com hipotéticos, digamos, detetives. Depois as pessoas são levadas num estúdio para, enfim, se confrontarem. E como aquilo é de um apelo sexual quase que explícito, aquilo tem muita audiência. Mas se tu levares depois a perspectiva ou a missão do órgão de comunicação social, que é também educar, chegaremos à conclusão que é precisamente um quadro de como o subir da audiência não se faz acompanhar de uma responsabilidade educativa e pedagógica. Bom, ter mais pessoas a ouvir, uma quantidade de pessoas a ouvir, nestes determinados estudos de audiência que faz, tem muito a ver com a qualidade do conteúdo que estas rádios ou que essa televisão emite. Infelizmente não. Poxa, infelizmente não. Não, eu quero concluir a minha pergunta. Sim. É também ao contrário, porque eu posso ter objetivamente para a minha estação um determinado conteúdo que eu entendo ser bom, mas o consumidor entende ser mau. Com certeza. Porque é por aí que querias fazer referência sobre essa questão do exemplo que destes. Eu penso que esta pergunta que o Gilson levanta remete-nos, se fosse no campo dos estudos sociais, íamos falar da bioética, que é levar sempre em conta a perspectiva da ética, ou seja, o médico, ele aprende e tem a obrigação de não usar a medicina para destruir vidas. E eu penso que quando estamos a lidar com audiências e depois chegamos a esse ponto, porque a comunicação social tem a responsabilidade da construção de, não digo consensos, mas de harmonia social. Houve um tempo, e o pessoal da Rádio Morena, que não me perceba mal, é mesmo só recorrer à história para enquadrar uma determinada coisa. Eu tenho muita gratidão pela Rádio Morena e uma gratidão que não sei se um dia conseguirei pagar. Mas o exemplo que trago é apenas para a reflexão. Nos anos 90, quando o diretor era o Zé Manel, e Zé Manel foi das pessoas que mais... tem assim uma mente... foi das pessoas que mais lançou jovens para o microfone, com um outro defeito, mas foi das pessoas que o Milito começou com o Zé Manel. Quero trazer aqui o exemplo do SEBEM. No Parque Saloista Toda, era um programa com picos de audiência do ponto de vista... também isso é empírico, né? Ou seja, não temos método para aferir, mas notava-se... Do ponto de vista da observação, existiam muitas pessoas a ouvirem aquele programa. Sim, mas aquilo que o SEBEM fazia era bastante excessivo. E havia lá, parece que uma miss de um concurso que errou. O SEBEM, aquilo praticamente fazia que linchava a senhora pelos microfones. E aquilo tinha audiência. Era construtivo? Não. Ainda bem que, pronto, em boa hora pararam com aquilo. Mas é para vermos que nem sempre a audiência nos leva, digamos, para o cumprimento de alguns aspectos da nossa missão enquanto órgão de comunicação. Daí que é necessário o equilíbrio. Daí que é necessário, eu defendo, que a audiência deve ser apenas o indicador e não ser a bússola em absoluto. Porque se não nos perdemos, se formos na loucura das audiências, depois começamos a promover, enfim, conteúdos e programas e personalidades bastante prejudiciais para a saúde, de maneira que você, como diretor da rádio, da televisão, que está contente porque está a subir o pico de audiência, mas em casa seu filho está-se a deformar com o conteúdo que precisamente o seu órgão de comunicação está a oferecer. Penso que é preciso equilíbrio e é preciso não perder de vista o princípio da ética e é preciso olhar um pouco mais para frente do que simplesmente para a concorrência. Ok. Nós estamos a conversar sobre estudos de audiência aqui no programa Entre Nós com o Gociano Petissa, que investigou bastante sobre esta matéria. Aliás, o Etimba Fest está a levar a cabo uma série de colóquios. O Etimba Fest começa já hoje no Museu de Arqueologia.
E amanhã vamos continuar a ter aqui no programa da manhã e também no programa da tarde sobre questões ligadas à comunicação. Mais logo vamos refletir com Jaime Zulay sobre o jornalismo digital entre as 15 e as 16 horas também aqui na sua rádio. Eu só vou pedir ao Gociante que coloquemos uma música e logo a seguir voltamos para refletir mais sobre essa questão dos estudos de audiência. Entre nós. Na intimidade do que é nosso. Votos renovados, muito bom dia. Faltam 10 para as 11 horas. Hoje estamos a refletir com o Gociante Patissa sobre o estudo de audiências. É uma produção da Etimba Fest que abre hoje os portões no Museu de Arqueologia. E sobre as mais variadas disciplinas culturais, os colóquios também fazem parte do Etimba Festival. Hoje estamos a falar, como disse, sobre estudos de audiência. Estudos de audiência com o Gociante Patissa. Eu vou-lhe fazer duas em uma. Faz favor. Nós em Benguela temos, depois de Luanda, várias rádios. E as audiências estudam-se em função, acha que se estuda em função da população que esta localidade tem? Nós não temos estudos tradicional, técnico e científico, como fez referência. Não tendo, eu posso medir que na minha rádio, ou na rádio onde a determinada pessoa trabalha, tem muitos anunciantes, é um indicador de que nesta rádio, por ter muitos anunciantes, tem mais audiência? Ok, eu não vou dar uma resposta de especialista, vou dar a resposta com base na minha compreensão do fenômeno, né? Uhum. Me parece que quer dizer, recebi há bocado uma mensagem do Horácio dos Reis, com as quais concordo, que diz que a audiência também condiciona o preço da publicidade, né? Os espaços que nós sabemos que são mais... Claro. Sim, são de ponta, são os ficam mais caros. Ficam mais caros. Mas me parece que a concorrência, ou seja, a concorrência também incentiva muito mais a necessidade de estudos de audiência. Imagine, por exemplo, vocês têm emissões na Ganda, né? Tem emissão local na Ganda, não é o dia todo, sei que tem alguns horários. Qual é a necessidade que tem de fazer um estudo de audiência, considerando que isso tem custos? Eventualmente, se você está sozinho no mercado, provavelmente acaba por ser facultativo. Mas quando você já tem muitos agentes a oferecer o mesmo produto, você tem que fazer isso constantemente até para estabelecer um diferencial. E qual é o diferencial? Bom, lá está. O diferencial, me parece que não há uma resposta já cozida, mas será sempre a necessidade de não oferecer a mesmice. Será sempre a necessidade de oferecer um produto um bocado melhor, ou mais atraente, ou mais chamativo que a concorrência existe. Mas eu mudo em função do concorrente ou mudo em função da reação das pessoas, dos ouvintes, dos populares? Não, eu penso que as duas coisas, né? As duas coisas. Concorrem? Elas concorrem? Penso que tem que concorrer. Porque assim, eu acho que um gestor de conteúdos não pode ter uma visão unilateral, ou uma visão só endógena ou só exógena. Tem que ser a combinação de todos. Eu lembro-me, quando estávamos a fazer, eu fiz parte dos finalistas, que seriam os redatores, repórteres, noticiaristas, caso a Rádio Eclésia abrisse em 2004. E na altura estávamos a treinar e uma das perguntas que nos colocavam é: se vocês têm uma rádio Benguela com o potencial que têm uma rádio Morena, têm uma rádio Lubito, por que vocês acham que se a Rádio Eclésia abrir vai vingar? Então era a procura de resposta para essa pergunta que nós concentrávamos a nossa formação e a nossa autossuperação. Me parece que é um pouco por ali. O estudo da audiência tem que levar em conta esses fatores todos. Porque imagina que o seu pensamento de autossuperação, tendo em conta a necessidade de atrair mais audiência, vai ser uma coisa inferior ao produto que a concorrência oferece. Quer dizer que não, na verdade, não tem pouca hipótese de vingar. Penso que tem que ser uma combinação. Por isso é que eu considero, como eu disse no princípio, por isso é que eu considero o estudo de audiência como um aporte sociológico à componente da comunicação. Porque a sociologia estuda o homem e a sociedade. Na verdade, quando você vai fazer estudo de audiência, você está a levar em conta como um homem que serve um produto para a sociedade e como essa sociedade recebe. E depois, no segundo ângulo, como depois fazer disto
uma optimização da sua fonte de arrecadação de receitas por meio da publicidade. Já começa a se fazer urgente ter uns estudos de audiência em Benguela, por exemplo? Sim. Eu queria, se me permite, eu queria apresentar aqui uma espreitadela que fizemos à página da Marktest. Pensando em Angola, creio que a Marktest é a única que se dedica a estudo de audiência. Sim. E muita gente, por vezes, começa a duvidar, começa a perguntar até que ponto não seria importante a Marktest também ter concorrência no próprio segmento. Ou seja, sendo e a Marktest pensa que só estuda em Luanda, não? Só estuda em Luanda. E os parâmetros que leva para a imprensa, a gente diz vulgarmente imprensa escrita, analisam a audiência geral de imprensa, títulos mais lidos, perfil dos leitores, forma de acesso aos títulos. Estamos a falar de títulos aos jornais, né? Como é que as pessoas conseguem como é que as pessoas conseguem adquirir o jornal? Em televisão, eles analisam equipamento existente no lar, audiência geral de televisão, tempo médio despendido, canais mais vistos, perfil dos espectadores, audiência por local e períodos e também horários, e por fim, audiência de programas. Na área de consumo, estamos a falar da publicidade, eles analisam recordação publicitária, a atitude ou reação perante produtos e marcas, transportes, telecomunicações, bancarização, equipamento existente no lar, acesso à internet, atividades de tempos livres. Depois vai analisar, na área do grande consumo, os locais habituais de compra, produtos alimentares, bebidas, produtos de higiene pessoal e do lar. Ok, esses são os parâmetros, portanto, que a Marktest usa, que só faz em Luanda. Me parece que são os parâmetros mais ou menos universais. Agora, a mim parece que naqueles meios onde não há estudos de audiência, o que vai prevalecer mesmo é a observação, alguns indicadores que me parece que... E os críticos também podem ser indicadores de que determinado conteúdo esteja a ser mal contextualizado. Gilceu, sim e não, eu vou lhe dizer porquê. O crítico às vezes depende do local. No Facebook tem mais coragem do que na vida real, né? A pessoa é capaz de te afrontar de uma forma no Facebook que ele não teria coragem de te colocar num contacto mais pessoal. Mas eu utilizar a palavra crítico mesmo na perspectiva construtiva, de dizer que aquele programa não está bom, mas devia estar desta forma ou daquela. Mas não é representativo, Gilceu. Você não vai conseguir 10 pessoas a se pronunciar em relação ao programa. É mais fácil as pessoas falarem nos bares. Mas seria indicativo? As pessoas também não têm a obrigação, na verdade, de manifestar a sua opinião de forma pública. Me parece que nessas questões convém sempre ter uma visão profissional das coisas, não depender da boa vontade deste ou daquele. Porque se tu puseres um profissional a trabalhar, na verdade, os resultados que você vai esperar serão sempre numa perspectiva objetiva e profissional, mais do que de calha e coincidências e enfim. Me parece que se a pessoa levar em conta o estudo da audiência, também pode levar como, digamos, como muleta aquele princípio do, chama em inglês brainstorming, na hora de conceber o programa. Aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos é, quando você vai conceber um programa em rádio ou em televisão, você leva em conta para quem é que você vai destinar. Claro, pois, não se pode ter um programa que é dirigido à sociedade por completo, isso não existe. Tu concebes um programa para um determinado segmento, o teu foco é para ali. Claro, os que não forem daquele segmento e gostarem serão sempre alcances indiretos. Sim, é um pouco por ali. Benguela já merecia. Hoje em dia temos quantas estações de rádio a emitir, embora umas só se dediquem por enquanto à música. Do estado temos 2, Lubito, Benguela. Depois temos a Catumbela, que pronto, enfim, não está bem definido, para estatal, uns dizem que sim, outros dizem que não. Tens depois a Rádio Mais, tens a Rádio Eclésia, que já começou a emitir música. Penso que já se começa a colocar. E depois tem as ligações da televisão pública e depois tem também a Zimbo, tem os jornais. Com certeza. Temos aqui muitos, como chama isso? Jornalistas que fazem a partir de Benguela emitem muitos textos, muitos correspondentes, a palavra certa. Sim, eu penso que o jornal, no estudo da audiência, terá sempre a audiência mais baixa pelo seguinte. Porquê? Porque a proximidade afetiva é muito pouca. O jornal de Angola, na verdade, é retrato de Luanda. Os conteúdos da televisão é de Luanda. Eu penso que está na hora de começar a incrementar conteúdos locais. Benguela, se for das províncias mais populosas, eu penso que depois temos que acompanhar também isso. Esse conceito muito centralizado da televisão e do jornal
acabará por prejudicar ainda mais estes órgãos na hora de arrecadar publicidade. Por exemplo, eu não uso parabólica em casa, é uma questão de opção. Tenho aquela minha antena de rádio no meu televisor e eu sintonizo o Diário Regional. Mas eu tenho informação que aqueles que vêm a TPA por via da parabólica não veem o Diário Regional. Parece um paradoxo. Está a perceber? O Diário Regional ou evolui para um serviço direto, que vai ser confusão, ou se concebe, aumenta-se o espaço de representação das demais províncias na grelha nacional. Porque quando você vai ver o Ecos e Factos, você está a ver o alinhamento de Luanda. Eu penso que se durante algum tempo a guerra não permitiu muito a expansão e não sei o quê, isso funcionou. Estamos a ter um país que começa a ter outros desafios. E se nós... Pronto. Uma das discussões que se colocam é que os órgãos de comunicação social público têm despesas muito grandes, principalmente com os salários, e depois a publicidade, por enquanto, não é, vá lá, uma garantia. E o que é que estamos a fazer para ir atrás da publicidade, para atrair anunciante? O que é que vai interessar a um anunciante de Benguela pôr publicidade no Diário Regional, quando ele sabe que só vai ver aquele conteúdo quem não usa parabólica? Numa altura em que esses canais independentes estão, na verdade, a maximizar o consumo da TPA por via da parabólica. Estaria a TPA a perder por causa deste pormenor? Eu penso que sim. Eu não sou profissional em televisão, mas é minha apreciação como consumidor. É minha apreciação como consumidor. Eu penso que nós temos, na verdade, que repensar a nossa política, não é, de conteúdos e de representação do país na grelha nacional. Claro que não podemos perder de vista esse princípio de nação, mas também há, digamos, há alguns inputs comerciais que têm que ser levados em conta. Nós temos em Benguela órgãos que emitem, como disseste no princípio, no interior da província de Benguela, e temos outros que não. Seria, digamos, justo fazer uma comparação sobre a quantidade de pessoas quando o estudo de audiência for feito? Porque naturalmente vamos ter aqueles órgãos que têm, por via da extensão do seu sinal, mais pessoas a ouvir. Não, por isso é que o método, a investigação científica é um método, né? Ali vamos ter em conta as variáveis. O que é que esse órgão oferece? Quer dizer, vamos ter indicadores verificáveis. Ou fazemos o estudo aqui na grande cidade? Lá está também o problema. Vamos voltar àquilo que eu disse há bocado. Fazer um estudo de audiências num Cubal e na Ganda é desperdício, né? Só está lá a Rádio Nacional, não tem concorrência e não me parece também que aquele mercado... Não me parece também que aquele mercado, em termos de gerar publicidade, tem algum rendimento. Parece que, sim, numa primeira fase, o litoral será ainda... Até porque é o que mais concorrência registra, o litoral será, me parece, prioridade. Ok, vamos ter agora publicidade. Quando voltarmos eu vou-lhe perguntar, e vai ser uma pergunta muito direta, dos conteúdos das rádios e dos conteúdos da televisão, até porque disse que só vê televisão angolana, o que é que mais gosta de ouvir e de ver e porquê? Se influencia por si só, também na qualidade dos conteúdos programados e também na quantidade de pessoas que eventualmente deverão estar a ouvir e a ver nestes horários. Tem publicidade, voltamos logo a seguir. Vamos cortar uma música boa para falar de algo bom. Quer dizer, é duas em uma. Mas coloque o ponto, por favor, porque depois da entrevista eu vou querer que você repita esta música, que é muito bonita. Gociante Patissa, estamos na última hora do nosso programa, temos mais alguns minutos, já entramos na terceira fase da nossa conversa sobre o estudo da audiência e falou algo muito interessante sobre como você analisa a própria comunicação, quer radiofónica como televisiva e da imprensa escrita também, e nesta avaliação fez referência sobre como você vê, como você vê a comunicação aqui, e vou recalcar nesta pergunta: como é que você vê a comunicação nestes três planos? Eu vejo com olhos positivos, tem havido crescimento e tem que continuar a haver. Pronto, agora vejo também com certa preocupação, e não é que eu me esteja a imiscuir, mas é um assunto que envolve a nação também, que é este processo agora de reforma de quadros antigos da Rádio Nacional. Não sei quanto tempo é que tiveram para ensaiar a transição, mas penso que alguns aspectos
poderão ficar afetados, sobretudo na área de emissores e propagação de sinais, porque no fundo a rádio, eu sonhava ter uma minha rádio, imaginava que era só estúdio operador, depois quando percebi que afinal a rádio... E este sonho já falaste comigo uma vez, já foi muitos anos. Mas quando eu vi outra componente que a rádio exige, estou a desistir. Estou a desistir. Portanto, essas coisas da audiência têm muito a ver com a propagação de sinal. Porque a qualidade do produto final, se o sinal chega com muitos sopros, com muitos chiados, naturalmente o anunciante também não se vai sentir, porque sabe que a língua prega partidas e em rádio tudo o que temos é o som. Se faltar clareza, você quer vender uma coisa e a audiência vai perceber outra, né? Quer dizer que a qualidade sonora em rádio, na verdade, tem que ser impecável. Então é importante que depois dessa transição se faça com os necessários ensaios e passagem de testemunho para a nova geração, para que depois não haja uma quebra. Então temos a televisão e a rádio e os jornais que merecemos. A televisão não me satisfaz, já falei. O espaço de representação das demais províncias é muito diminuto. Antigamente, a televisão de Benguela, por exemplo, não porque eu participava nesse programa, mas que era quase consenso, o programa infanto-juvenil da televisão de Benguela era o líder. A dado momento pararam com aquilo, eventualmente porque estava a fazer sombra ao carrossel. Provavelmente é isso, não havia uma justificação mais séria. Havia pessoas empenhadas e que não tinham salário sequer, mas que oferecessem um produto bom. Onde quero chegar é que vai ser necessário repensar depois uma presença maior, né, na grelha nacional, como já disse. Depois também tem esse desafio dos canais, esses não sei como é que eu direi, se é TV Cabo, não sei, desses palancas TVs, os zaps e não sei o quê. E me parece que esses canais não deverão pôr de parte o princípio deontológico da educação. Vejo agora uma tendência de promover figuras que, na verdade, não sei se fazem caricatura de quem. Por exemplo, não percebo, sinceramente, como é que as televisões e a Rádio Luanda, agora, ultimamente, gastam horas e horas a promover aquela boçalidade da beleza. Sinceramente, não sei qual é a meta que se pretende atingir. Não sei. E depois, outra coisa que eu vejo também é o espaço que se dá aos humoristas. Que conteúdo é que os humoristas brindam, que linguagem é que usam, que horários é que passam. Não se deve dar espaço aos humoristas? Não é isso. Não se devia promover o humor rasca, porque o que é que vai acontecer? Há um risco da nossa sociedade formar artistas incultos. E um artista inculto agarra-se muito no sexismo porque é o que mais mete graça, não é? Portanto, eu vejo às vezes, né, quando vou à casa da minha irmã ou de outras pessoas, pronto, quando vou à casa de alguém que vê parabólica, aproveito, enfim, roubar um pouco de parabólica que eu não tenho em casa e vou vendo, por exemplo, o conteúdo desse espaço dos Tunesa, o novo, que é a nível da Zap, é o cartão postal, mas tens uma carga exagerada de sexismo. E depois, acho que o facto de fazerem em formato de teatro e aquela reação imediata, então pronto, é tal questão das audiências, queremos ouvir gargalhadas imediatas. E a gente vai lá e sintoniza. Então, sim, depois, enfim, descaracteriza e penso que há determinados padrões morais que não deviam ser alienados. Muito bem, eu quero incluir aqui a plataforma online. Sim. Ela concorre bastante com o meio tradicional hoje. As pessoas estão mais viradas para ver as notícias via online. Concorre, porque e um pouco por culpa dos órgãos tradicionais de uma Angola que vivemos. Qual é a culpa que os órgãos têm nesta perspectiva? Não, porque sabe que havia uma abordagem muito institucional, por exemplo, não entenda o que eu estou a crucificar. Se calhar, se eu estivesse a gerir uma rádio, a trabalhar numa rádio, numa televisão, teria a mesma postura. Mas como observador, me parece que a escala de representação das diversas sensibilidades não está lá. Ou seja, por exemplo, as rádios estão preocupadas em passar o trânsito, tá bem, mas qual é a rádio que vai ao mercado informal saber quanto é que está o quilo de fuba, que é o que a pessoa mais consome? Quer dizer, a quitandeira de tomate não fala para a rádio. Não quero uma rádio popular, não quero uma rádio, uma televisão populista. Mas tem que haver um esforço de retratar tudo, não é? Depois, às vezes, quando queremos falar das danças tradicionais, em vez de ouvir o grupo, pegamos um esperto que vai lá, conversa com o grupo uma semana, depois vem aqui como representante legítimo. Então, penso que é preciso, não é? É preciso estabelecer uma perspectiva transversal de participar na vida, no dia a dia dos cidadãos, até das camadas mais simples. Portanto, quanto é que está a sair a banana, por exemplo, não nas grandes fazendas, mas nas lavras de subsistência?
Quanto é que é o quilo de adubos que o camponês precisa? Quer dizer, é preciso, não sei se o Gil só está a ter em conta, tá bom. Sim. Temos que pensar na camada um pouco mais de elite, mais pós-falta, mas também temos que pensar que temos uma Angola, a maioria da Angola ainda é informal. E essa informalidade tem que ser retratada, não é? Portanto, um pouco por aí. Aqui são as escolhas individuais, nessa perspectiva de paradigma de quem ouve e de quem dá a ouvir. Afirmativo. O nosso sistema de comunicação tem a rádio pública e depois tem as rádios privadas, que algumas delas acabam por ter o mesmo segmento, eventualmente o mesmo patrão. Sim. Elas por isso concorrem? Os grupos, nós ainda não evoluímos para aqueles grupos como existem em outros países da Europa, por exemplo. Sim. Isto acaba por criar dificuldades na hora de eu colocar um conteúdo que faça confusão, e deixa-me colocar a palavra confusão rodeada entre aspas, que faça confusão a determinada pessoa, a determinado grupo, enfim. Isso é como estou a ter cuidado desde o princípio de não dar posições absolutas, porque na verdade não sou profissional de comunicação em termos de formação, por muito que eu gostasse, né? Então a minha opinião será sempre limitada por esta área científica específica que eu não tenho. Então vou fazer sempre a minha leitura. Me parece que sim e não ao mesmo tempo. Por exemplo... Mas são discussões que é importante ter aqui, não é? Sim. Me parece, por exemplo, que até para não cairmos no comodismo, é necessário termos o princípio da concorrência. Imagine, a Rádio Difusão Nacional de Angola tem estação no Lubito, tem estação em Benguela. E é necessário que haja entre vocês, o pessoal de funcionamento, uma relação saudável de irmandade. Mas já não se pode colocar quanto aos produtos a oferecer. Imagina que o programa da Rádio Lubito tem o mesmo nome que a Rádio Benguela. Não fica bem. Também me parece que um cuidado que tem que haver nos próximos tempos é da exclusividade das vozes. Eu não posso ouvir a mesma voz na Rádio Benguela, na TV Zimbo, na TPA. Quer dizer, porque a rádio também tem um quê de identidade, não é? Eu penso que não devia ser assim. Tá bom que pronto, estamos numa circunstância de desenrascar e pronto, nem sempre o salário consegue, enfim. Mas me parece que tínhamos que evitar isso. Quando eu tiver que ouvir uma voz, essa voz é da estação tal, mas quando essa voz depois circula pelas estações, me confunde a mim com uma audiência. É minha opinião. Desculpe, não é que eu queira ferir sensibilidade, né? Mas estamos a falar das audiências, estamos a falar da concorrência. Não é? Me parece que é por ali. É preciso traçar um perfil, não é? Devia ser assim. Isso está também. Vai ter depois outra implicação. É que os patrões têm que dar ao profissional as condições de trabalho de dignidade para impedir que seja aliciado por outras estações. Tem-se dito que a televisão não concorre com a rádio. Será? Não será? Não sei bem. Pronto, se calhar concorre, se calhar não concorre. Aí vamos precisar eventualmente de um fundamento científico. Mas do ponto de vista da associação, porque trabalhamos muito com a associação, principalmente em rádio. Há pessoas que não precisam de conhecer o Gilceu, mas o mínimo audível de som sabem que este é o Gilceu que é da Rádio Benguela, não é? Portanto, este é o fulano de tal que é da televisão tal. Quer dizer, eu penso que o ideal seria as pessoas serem associadas aos órgãos a que pertencem. Os consumidores da rádio e os consumidores da televisão, dos seus produtos, eles podem dividir-se. Portanto, Sim. Não, por isso é que a nível dos estudos de audiência se diz que aqueles órgãos que oferecem um serviço generalista tendem a ter mais audiência. Porque, imagina que a sua rádio... Mas não vale tudo para ir buscar mais audiência, ó Patrícia? Não devia valer tudo, porque mesmo... Até porque se diz que mesmo que em termos de titularidade legal o órgão seja privado, o seu papel é público. E nós temos essa questão de responsabilidade, até porque mesmo na escola, por muito básico que o curso seja, sempre estará associado à perspectiva deontológica. Então não devia valer tudo. Eu ainda me pergunto, e já levantei, já mandei e-mails, mas não resultou em nada, me pergunto qual é a necessidade que um Janela Aberta tem de passar, enfim, aquelas dançarinas de carnaval brasileiro praticamente nuas. Representa quem em Angola? É para agradar o embaixador do Brasil? É para agradar quem vai ao Brasil para ver o carnaval? Se a pessoa quiser ver aquilo, vai ver na televisão brasileira. Não vejo necessidade de uma televisão estatal angolana eventualmente passar aquilo. Assim como eu, honestamente, não vejo necessidade de uma televisão estatal angolana passar aquela publicidade de algumas igrejas que promovem milagres. Se o Estado não tem condições para manter o Canal 2,
mantendo a sua soberania e dignidade, devia fechá-lo. Eu não sou favorável à televisão estatal passar aqueles milagres que sabemos todos que é vender banha de cobra. Penso que a televisão não tem de se rebaixar a esse nível, ainda mais sendo estatal. Muito bom. Aqui estamos a falar de um conteúdo que, como fez referência, e comparando, é aquele conteúdo que é uma espécie de vale tudo, não é? Que é uma espécie, sim, vale tudo, sim. Mesmo que eles paguem, se é por dinheiro, fechem o canal. Considerações finais. Estamos na reta final do nosso espaço aqui. A realização da Etimba Fest em conjunto com a Rádio Bengala. A Etimba Fest começa hoje, dia 24, no Museu de Arqueologia, com vários colóquios, que aliás começamos a tê-lo agora, neste momento aqui na Rádio Bengala, no programa Entre Nós, estudo de audiência com Luciano Patissa, mas logo vamos ter jornalismo digital com Jaime Azulay, entre as 15 e às 16 horas. Bom, por uma questão de honestidade intelectual, tenho que aqui saudar o contributo que estou a receber do jornalista Horácio dos Reis. Assim, resumidamente, ele levanta que essa dúvida que nós temos em relação às audiências... Não, pode continuar. Pois, então ele levanta que essa questão de que temos dúvidas em relação à fiabilidade das audiências tem que ver com a falta de métrica, né? Ele diz que o métrica é um equipamento que não permite subjetividade, está ligado? Ele diz logo quantos estão a ouvir, onde estão a ouvir e tantos mais. Pois é. Fala também que nós não temos ainda um mercado de publicidade robusto, e então, não tendo esse mercado de publicidade robusto, o estudo de audiência acaba por ser uma questão facultativa. Muito bom. Existindo, e se soubermos que realmente o nosso rendimento depende da procura do anunciante, do empresário, naturalmente vamos nos impor a necessidade de estabelecer estudos para... E essa questão da métrica é muito importante, seria muito importante se nós estivéssemos aqui para percebermos em que período, por exemplo, do dia nós estamos a ser mais ouvidos e qual é o período do dia que estamos a ser menos ouvidos, e depois daí entender as razões, não é? Houve uma situação, por exemplo, no tempo do Pedro Nzage, que era líder da audiência, portanto houve um ano que o Chilar, parece que no estudo da marca teste passou, e aquilo ficou-lhe uma pulgada atrás da orelha. Acho que ele próprio acreditava que não seria possível. Quer dizer que se nós temos mais empresas a oferecer esse tipo de serviço, estabelecemos também um cruzamento, porque é muito perigoso no campo do saber, o saber ser detido por uma só entidade, né? Penso que devia haver mais market testes, tanto em Luanda como em outros pontos do país, para podermos conferir, até porque também para credibilizar. Se tu não tens concorrente num setor, depois fica, pronto, é a tua palavra, né? Muito bom. Luciano Patissa, considerações finais. Bom, agradecer... Estão aí muitos consumidores a ouvirem-te. Sim. Considerações finais. Bom, enfim, humanamente sabemos que dizemos em um mundo anda, né? Portanto, não sei como traduzir isso em português, mas dizer que a palavra por vezes é traiçoeira, nós entendemos de uma forma e quem ouve tem a sua forma de interpretar. Se eventualmente, lesei alguma sensibilidade, peço desculpas, não é nada intencional. E agradecer esta oportunidade de falar de um tema, não digo sensível, mas complexo e ingente, como são os estudos de audiências, num setor, portanto, em que tanto não sou formado como especialista, como também não trabalho diretamente, né? Muito bom. Luciano Patissa, muito obrigado. Foi então assim a primeira reflexão sobre a comunicação, uma realização da Etimba Fest que começa hoje. Mais logo o jornalismo digital será refletido aqui no programa entre as 15 e as 16 horas com o Jaime Azulay.